Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria, que bom estarmos juntos, porque nós temos essa preocupação aqui, esse cuidado de cuidar bem de você, de levar aqui saúde, qualidade de vida para sua casa, para sua família, por isso que temos o programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca, registrada a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade, aqui fé e medicina, a gente sempre vão caminhar juntos e aí a gente vai se cuidando mais e melhor. Sabe por quê? Porque a gente recebe a cada programa os nossos grandes médicos, grandes especialistas para ajudar você a se cuidar mais e melhor. Cuidar da sua saúde e cuidar da saúde da sua família também. Por quê? Porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Vinícius Grillo, ele que é médico hematologista, portanto alguém especializado em sangue. Gente, aliás, é o tema de hoje. Vamos falar do nosso sangue, quais são os tipos de sangue, por que positivo, por que negativo, por que A, B, O positivo, O negativo, AB, enfim, e as doenças do sangue. Quando a gente fala de doenças do sangue, logo já vem cara leucemia, enfim. Mas será que é só essa? Tem outras complicações? Como cuidar do nosso sangue? Será que o nosso sangue afina? É verdade que o sangue afina? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e o programa fica muito mais interessante quando você participa, gente. Então, para participar é super simples, é super fácil. 19-3871-9620. Olha que fácil. 19-3871-9620 para você ligar, colocar os seus pedidos. Olha só, por quê? Porque no final do programa, corta para essa, porque no final do programa nós temos aqui a imagem de São Peregrino. Eu quero reunir todas as suas intenções para pedir uma bênção especial, pedindo também essa graça, pedindo assim, a intercessão de São Peregrino por sua saúde física e espiritual, viu, gente? E claro, nós estamos ao vivo, minha gente, é o momento de você também encaminhar a sua pergunta, viu? Então fique à vontade, o telefone, por e-mail, por participação, o programa é seu. A nossa super produção, nosso super time, é claro, como sempre, profissional que é, preparou uma matéria com algumas informações. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Vinícius sobre o nosso sangue. Sejam todos bem-vindos, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, o programa já está no ar e vamos à matéria. Você sabe qual a importância do sangue para o nosso corpo? Quais são as funções dele? Ele funciona como um transporte. É ele que distribui oxigênio, nutrientes, vitaminas e células de defesa onde é necessário. Em um adulto, o volume de sangue varia entre 5 a 7 litros. O nosso sangue é composto por aproximadamente 90% de água que se dividem entre glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos têm uma identidade que permite a classificação do sangue em A, B, AB e O. No Brasil, os grupos mais comuns são o A e o O, que abrangem 87% da população. Já o B corresponde a 10% e o AB por apenas 3%. Mas também é no sangue que nós descobrimos inúmeras doenças como a anemia, hepatites, HIV, sífilis, entre outras doenças infecciosas. É também no sangue que desenvolve doenças como a hemofilia e a leucemia. E no programa Vida e Saúde de hoje vai falar justamente sobre isso, doenças relacionadas com o sangue. E você é o nosso convidado e não pode perder. Muito bem, que linda matéria, quantas informações valiosas já nessa primeira matéria aqui. A gente agradece de carinho toda a produção que faz assim, um trabalho fantástico. Parabéns, viu, gente? Mas agora vamos acolher aí o nosso queridíssimo doutor Vinícius. Saudades, senhor. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, Frei. Obrigado pelo convite. Há alguns anos atrás eu tive aqui. Pois é, doutor, estava na hora já de voltar. Porque a gente faz assim, a gente vai estudando o nosso organismo inteiro. A gente pega o corpo humano e vira do avesso. Então, opa, chegou a vez do sangue de novo. Aliás, muito agradecido do convite. É o principal, né? Se não tivéssemos o sangue, aí não teríamos vida, né, doutor? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Que bom. Então, a gente viu na matéria assim, tem anemia, hepatites, leucemia, ou seja, tem algumas complicações no nosso sangue. As doenças do sangue são doenças bastante variadas. Desde a mais comum que a gente pega no consultório, muitas vezes, que são as anemias. Entendi. Essas anemias podem ser causadas por deficiências de vitaminas ou até ser secundárias a algumas doenças, como as leucemias, né? Que todo mundo se preocupa, que é uma doença muito grave, né? Entendi. Vamos, assim, do beabá, doutor, assim. O que é o sangue?
O sangue hoje ele é sangue? considerado um tecido, né, um órgão. É um órgão? O sangue é um órgão? Sim, hoje o sangue é um órgão, tanto é que a gente fala de transplante de medula sendo transplante de órgão hoje, né? Ele permeia todo o nosso organismo, como a gente viu na matéria, entre 5 a 7 litros um indivíduo tem, né? E ele que carrega o oxigênio por todos os nossos tecidos. Além disso, ele também contém as células da nossa imunidade, da nossa defesa, que são os leucócitos, né? E as células da nossa coagulação, que são as plaquetas, que também ajudam na regeneração dos tecidos, na cicatrização, etc. Então, a gente aprendeu lá nas aulas de biologia lá atrás, nós temos as nossas hemácias, os nossos leucócitos, o plasma e as plaquetas. Então, exatamente. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Isso, e o déficit da hemácia que a gente chama de anemia. Tá, então ela é responsável por quê, a hemácia? A hemácia, ela faz a coisa mais vital do sangue, que é carregar o oxigênio para os nossos tecidos. Oxigena, né? Todo o organismo. Todo o nosso organismo, exatamente. As hemácias. Sim, sim, as hemácias. Os leucócitos ou os glóbulos brancos? Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela nossa imunidade. Então, a defesa. A nossa defesa. Nosso exército de defensor. Exatamente. Eu costumo brincar e falo que eles são os soldadinhos nossos. Exatamente. Quando a gente tem, assim, muitas pessoas têm doenças autoimunes, né? Significa que um tipo específico dos leucócitos, que a gente chama de linfócito, começa a produzir o que a gente chama de anticorpos, que atacam as nossas próprias células. Ou seja, ele não reconhece o nosso sistema de defesa, que no lugar de defender, ele começa a atacar os nossos próprios órgãos. Eles brigam entre eles. Aí. Exatamente, e sendo que a doença mais falada e mais comum das doenças autoimunes é o lúpus. Assim, que é uma doença sistêmica que ataca vários tecidos. Temos outro também, talvez esclerose múltipla. Tem vários, né? Tem dezenas. Né? Tá. Inclusive, na hematologia, uma das mais comuns que a gente vê é a púrpura. Né? A púrpura idiopática, que a gente chama. E aí nós temos as plaquetas. Isso, a púrpura exatamente ataca as próprias plaquetas. Quando a gente se corta, tem um pequeno corte e as plaquetas vão lá para coagular. Eu costumo explicar para os pacientes que as plaquetas são os soldadinhos da nossa coagulação. Quando a gente faz um ferimento, um corte, as plaquetas são as primeiras células que vão chegar naquele local para começar o início da nossa coagulação, quer dizer, para fazer aquela casquinha que a gente chama e ali parar o sangramento e começar a regenerar aquele tecido. E, por último, temos o plasma. O que é o plasma? O plasma é a parte do nosso sangue, né, que a gente chama de parte amarela, que ela é mais amarelada, que carrega principalmente as proteínas plasmáticas. Então, a albumina, as proteínas da coagulação, essa parte é o plasma que é responsável. Então, são só esses 4 elementos ou tem outros também que... Não, na doação de sangue a gente acaba fracionando, né, tem em outros elementos, exatamente. Mas, basicamente, são esses 4. São esses 4. Exatamente. Agora, doutor, quando a gente ouve assim, olha, eu tenho um sangue muito grosso, né? Meu sangue é grosso demais. Eu vou tomar esse remédio porque esse remédio afina o sangue. Existe isso, afinar o sangue, doutor? Mais ou menos, né? A gente tem o sangue grosso, realmente tem os pacientes que têm as doenças que a gente chama de poliglobulias, que faz com que o sangue fique muito viscoso, né? Mas, e tem que a gente, principalmente o AS, né? Que o pessoal costuma falar que afina o sangue. Não é que ele afina o sangue, mas ele diminui a função das plaquetas. Com isso... Na verdade, o nome é antiagregante plaquetário, exatamente. Né? Ele diminui a função da plaqueta, com isso o paciente sangra mais quando ele tem um corte, essas coisas. E principalmente as pessoas que têm algum problema cardíaco, que faz tratamento, exatamente, cateterismo, doenças coronárias, infarto, derrame, doenças cardiovasculares, a gente usa muito o AS. Não que ele vai afinar o sangue, mas ele não vai permitir coagulação. Exatamente, que o sangue se coagule no tempo normal. Agora, eu estou fazendo todas as minhas perguntas, eu super interessado, viu, gente? Agora eu quero também que você participe dessa nosso bate-papo, desse nosso diálogo, encaminhando a sua pergunta. Fique à vontade, viu? É uma alegria tão grande poder aí atender você. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, diretor? Opa! Estamos pelo Facebook também ao vivo. Entra lá no Rede Século XXI e passa o link para as pessoas. Não pega Século XXI aqui. Passa o link. Compartilhe o vídeo, compartilhe o link aí, todo mundo participa. É a nossa maneira também de atender o maior número de pessoas aí que nos acompanham.
Doutor, né, a gente sabe aí, então, o sangue fica doente. Como é que ele fica doente? Porque a gente se alimenta mal, tem doenças que aparecem, oportunistas, enfim. Por que o sangue fica doente? A gente precisaria dividir item por item, né? Então, umas 3 horas de programa. Exatamente. Então, eu gosto sempre de começar pelos mais comuns, que são as anemias, né? As anemias, elas têm causas hereditárias, por exemplo, as anemias falciformes, as talassemias. O que é anemia? A falta de... A deficiência de hemoglobina, de hemácia de glóbulo vermelho. Ok. Tá? Você tem as talassemias, as anemias falciformes, isso é hereditário, são doenças hereditárias. Você tem as doenças por déficits nutricionais. Por exemplo, hoje está muito comum os pacientes, os obesos, que se submetem àquelas gastroplastias ou as cirurgias bariátricas, que a gente chama. Aquela cirurgia causa uma diminuição na absorção do ferro e da vitamina B12, principalmente. Esses dois elementos, eles são as principais matérias-primas para a formação dos glóbulos vermelhos. Então, a gente acaba vendo muito lá no consultório os pacientes no pós-operatório mais tardio que não fazem a suplementação correta e acaba desenvolvendo anemia, né? E fora isso, principalmente para as mulheres, então tem muita queda de cabelo, as unhas ficam fracas, escurecidas, pode dar diminuição de sensibilidade nos dedos, nos pés, e aí acaba vendo que isso é uma deficiência vitamínica. Tá? Esses são os mais comuns, né? Você tem também as causas autoimunes, que a gente tem bem comum, as anemias hemolíticas autoimunes, por exemplo, mas o mais comum mesmo hoje que a gente vê são as anemias por deficiência de ferro e vitamina B12, nas mulheres, principalmente também naquelas que menstruam muito, que perdem muito sangue na menstruação e não se alimentam adequadamente. Doutor, como é que pode, assim, um sangue que tem esses 4 elementos, assim, que a gente vê, quando a gente faz um hemograma, né, um exame de sangue, né? Perfeito. Tem tantas informações ali, doutor. No hemograma, a gente consegue definir a característica de 3 dos elementos, da hemoglobina, da hemácia. Então, ali ele me dá o tamanho da hemácia, a cor dela, se ela tem muita diferença entre uma e outra. Isso é importante na avaliação. Aí, na segunda parte do hemograma, normalmente vem embaixo do eritrograma, vem o leucograma, que é a análise dos leucócitos. Então, ali os leucócitos são formados por algumas células, as principais são os segmentados, que a gente chama de neutrófilo, entre os hematologistas, e os linfócitos. E depois vem a avaliação das plaquetas, da qualidade e da quantidade das plaquetas. Entendi. Entendeu? Porque tem tanta informação nesse hemograma. Mas o hemograma é um exame que eu costumo falar para os nossos residentes lá no hospital, que é o famoso bom, bonito e barato. Porque é um exame de custo relativamente muito baixo e que fornece dezenas de informações para a gente. A gente consegue fazer diagnósticos de anemias basicamente com o hemograma, já dá um bom norte para você. Porque você entra no hospital, isso, aquilo, ou uma emergência, a primeira coisa... Coleta de sangue, exatamente. E não é outra coisa, não é linfa, é o sangue. É o sangue, exatamente. Vai te dar tanta informação. Eu falo para os residentes que o sangue é o órgão mais vital que a gente tem, porque sem ele a gente não tem a vida. Quer dizer, de 5 a 7 litros que a gente tem, doutor? Isso, depende muito do peso do paciente, do tamanho, mas mais ou menos varia entre 5 a 7 litros cada paciente. E ele vai se regenerando, doutor, assim, ele vai se multiplicando? Eu começo a ficar muito feliz quando eu começo a falar do sangue, é uma coisa que eu adoro, eu acordo todo dia de manhã cedo para trabalhar com sangue, é uma coisa que eu adoro e falo para todo mundo que eu acordo de manhã cedo para fazer o que eu gosto. Então, não é trabalho, é prazer, é amor, exato, né? O sangue, ele se renova, assim, constantemente. Cada célula do seu sangue tem um tempo de renovação, as hemácias em torno de 120 dias, os leucócitos bem menos, as plaquetas 7 dias, tá? Mas o sangue ele se renova constantemente. Por isso que a doação de sangue não gera problema nenhum para o doador. É isso que eu perguntava, ou seja, quem doa sangue, se eu não vou doar porque eu tenho 5 a 7 litros, imagina, eu vou perder meu sangue, eu vou morrer também, etc. Não tem nada, isso é preconceito puro. Preconceito e desinformação, exatamente. Porque o sangue, mesmo que você doe 1 litro, né, que nunca chega a ser não chega isso. Aí você... A doação de sangue normalmente entre 450 a 500, 550 ml no máximo. Demora quanto tempo? Eu faço uma doação de sangue de 500 ml, doutor. Isso, mais ou menos, 450, isso. Quanto tempo que o meu organismo vai completar aquilo que eu doei? Olha, com toda certeza, com 1 semana você já está completamente recuperado, nada como
Antes. A alimentação ajuda na qualidade do sangue? Ajuda, a gente pede hoje. Antigamente falava que tinha que ir em jejum, então era um forfé, porque o pessoal passava muito mal com a doação. E se viu que não tem nada a ver, tá? Que hoje a gente pede para os pacientes se alimentarem antes da doação, tá? Apenas evitar um pouco de comidas já mudou, gordurosas. doutor? Explica Mudou. Porque Mudou. assim, venha com... outro dia eu fiz um exame. Quanto tempo de jejum? 8 horas. Ah, então tá bom. Não, isso para os exames de sangue. Para doação de sangue, não. Ah, Pelo contrário, para doação Eu de que estou sangue. fazendo como doação. Para coleta de exames, alguns exames exigem um jejum de 8, 12 horas. Por quê, doutor? Tá? Porque, por exemplo, na glicemia, se você se alimenta e vai fazer o teste de glicemia, por exemplo, ele aumenta. Isso, ele aumenta. Por isso. Eu acredito que o colesterol já tenha mudado isso, não precisa mais do jejum, mas a glicemia de jejum precisa de 8 horas de jejum, senão ele pode dar um falso positivo e alertar um paciente aí, um diabetes que ele não tem, na verdade. Quando a gente vê, doutor, assim, muitas pessoas, assim, num acidente, assim, infelizmente, uma queda, caiu de moto, enfim, e se perde muito sangue. Por isso que é importante. O que tem que fazer naquele momento ali? É tentar segurar, enfim, Sim, pedir o socorro, na verdade. Na verdade, é chamar o socorro, né? Os bombeiros, SAMU, etc., onde for, dependendo da localidade. E sim, comprimir o local que estiver sangrando com força, bem vigoroso, para evitar que se perca mais sangue. Tá, mas se eu comprimo o sangue, bom, ele está ali, aquela pressão não vai me deixar sair. Isso. Mas ele não está saindo por dentro dos tecidos, por dentro do corpo? Você pode ter um pouco de perda, sim, mas você comprimindo, você não pede para o exterior, entendi, né? Mas o ideal é você fazer uma compressão vigorosa naquele local do sangramento, tá, até a chegada do resgate. Existem diferentes coloração do sangue? O sangue é mais escuro, mais vermelho, mais aquilo, mais rosado? Não. Na verdade, assim, tem uma diferença de coloração entre o sangue arterial, tá, e o sangue venoso. Porque o arterial ele é mais rico em oxigênio. O arterial é quando o coração faz o bombeamento, vai para as artérias no organismo inteiro e volta pelas veias. Depois volta pelas veias, exatamente. Pobre em oxigênio. Exato. E o venoso, pobre em oxigênio, ele é mais escuro. Tá? Mais escuro. Essa é a grande diferença. Na verdade, ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, que é onde vai fazer a troca nos pulmões. Entendi. Tá? Mas o sangue arterial ele é um vermelho mais vivo, tá? E o sangue venoso ele é um vermelho mais escuro. E quando a gente usa aquela expressão assim, não, meu sangue é tão bom que seja que seja um sangue azul. Não, isso não existe, não. Isso aí a gente deixa lá para os reis. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos hoje aqui aprendendo com o doutor Vinícius Grillo, médico hematologista. Tem alguém nesse planeta, gente, que entende de sangue, viu? Viu que eu não entrei ainda nesses fatores, o que é o RH, positivo, negativo, de onde vem essa nomenclatura, esses nomes aí, como é que a gente sabe que o nosso é esse, como é que eu sei que o meu é A positivo, etc. O que significa isso? Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco a gente vai mostrar para você, explicar para você. Eu vou dar um tempinho a mais no intervalo para você ligar para o seu vizinho, ligar para a sua vizinha, para você participar aqui. Estamos ao vivo pela televisão e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Então, você não tem como dizer assim, eu não vou participar, não sabia. Sabe sim. Partilha o link para a gente, viu, gente? A gente volta já só para você.